Boa noite, boa noite. Tudo bem, Marcelo? Boa noite. Boa noite quem está entrando aí. Começar a nossa live de hoje em relação às sequências de movimentos no equipamento Reformer. Vou só esperar mais uns 2 minutinhos para a gente esperar mais gente entrar. Boa noite, prof. Boa noite. Boa noite, Rafa. Quem está aqui ao vivo, boa noite, gente. A gente vai falar sobre sequências de movimentos no aparelho Reformer. O mais votado foi esse equipamento. Hoje a gente vai ter um repertório de exercício, orientações, adaptações, alguns roteiros. Sempre bom a gente ter esses layouts de informação de exercício, posicionamento, colocar tudo isso em prática para que a nossa vivência dentro da aplicação seja mais efetiva. Agora está ficando mais difícil de achar roupa que sirva esse barrigão. Agora é só camisetão mesmo agora. Boa noite. Quem está entrando aí? Na última live a gente falou sobre ciatalgia, foi bem interessante, que a gente contextualizou tanto a parte fisiológica, mecânica, todo esse fundamento, como é que a gente pode abordar diante do método, e foi utilizando o equipamento Barrel, foi o início da nossa live, depois a gente partiu para o Cadillac, algumas instruções e adaptações, uma fase bem aguda, pensando nesse nervo, né, nessa ramificação alterada diante da compressão ou sensibilização neural. Então, hoje a gente vai entrar com um repertório de exercícios. É bem interessante que a gente tenha sempre esses layouts a nosso favor, para que a gente realmente consiga levar o método mais para frente, consiga atingir todos os nossos clientes. Independente se tem uma patologia ou não, a gente está trabalhando com método de saúde, né, de recuperação, mas também pensando nesse requisito saúde. Joseph sempre falava que, antes de tudo, né, trabalhe para que seu corpo tenha saúde. Assim se consolida a autocura. Não é só um tratamento, né, quando envolve uma lesão, uma patologia, mas sim quando a gente perde esse conteúdo de saúde. Então, em busca de movimentos primitivos, em busca de movimentos fisiológicos, mecanicamente mais ajustáveis, é isso que a gente procura dentro do método. Não é só uma prática direta de exercícios aleatórios, a gente tem que entender porquê de cada exercício, para a gente não pecar em algumas situações que envolve carga da mola ou até posicionamento aí corporal. Então, entender do movimento é muito importante. Boa noite, quem está entrando. As lives estão ficando disponíveis no YouTube, tá? Se alguém precisar de alguma aí e não estiver achando, pode me mandar mensagem. Quem tiver meu WhatsApp, eu pego lá no direct, para poder eu disponibilizar o link, tá bom? Mas estão ficando gravadas todas, a gente está deixando gravada disponível lá no YouTube. Beleza? Quem precisar, a gente já disponibiliza o link de alguma aula específica para a gente ir acompanhando o material. Então, essa semana ficou decidido, diante da última live, que seria mais uma sequência de exercícios, e não pensando numa patologia direta, mas o que a gente pode levar para o nosso cliente, começo, meio e fim de uma aula, dentro do equipamento Reformer. Então, o pré-pilates, né, os exercícios de aquecimento, de preparação de consciência corporal, vai ser já utilizando o equipamento. Beleza? Então, é nesse contexto que a gente vai trabalhar. E aí, no decorrer das lives das semanas, a gente vai tendo outros temas ou necessidades de abordagem, tá?
juntamente com vocês, para a gente trocar essas informações e a gente construir realmente lives importantes de aprendizado, tanto teórico quanto prático. Que é assim que a gente leva o nosso cliente, o nosso público mais direcional. Então, boa noite quem está entrando aí, quem eu conheço, quem eu não conheço. Boa noite, muito obrigada por estar aqui. Então a gente vai começar com uma sequência, então a gente vai abordar dentro do equipamento, dentro do Reformer, no equipamento Reformer, desde o pré-pilates à finalização de aula, tá? Utilizando somente o equipamento. Vou pedir para o meu assistente aqui corporal participar. Tira a blusa, por favor. Então mantenha a blusa, por favor. A blusa dele é mais justinha, então vai dar para observar bem. No primeiro momento, a gente vai começar com os footworks. Por que ele é os primeiros exercícios, né, dentro de uma sequência do equipamento, pensando no Reformer? Ele já é utilizado como primeiros exercícios, se for começando a aula dentro do equipamento, porque ele é um alinhamento posicional, alinhamento postural. E esse trabalho dos pés é muito importante nessa organização corporal. Então, ele visa também esse posicionamento de construção de postura. Então, a gente sempre vai começar, se for começar pelo Reformer, sempre é importante a gente colocar o footworks em primeiro momento, né? Não colocar ele numa sequência final de uma aula. Ele é mais necessário no início de uma aula. Então, a gente vai estar utilizando o equipamento, a barra. Deixa eu ver se está pegando tudo certinho aqui. Isso. A barra não vai estar no mais alto nível, dependendo do aparelho, se for aqui no meu caso a Metalife, se for no mais alto nível, normalmente o pessoal vai pegar muito flexor de quadril, então deixa um anelzinho abaixo, deixa um nível abaixo, tá? Não ficar nem tão alta nem tão baixo, fica no meio do caminho, tá? A média vai ser mais interessante por conta de eu não quero tanta ativação de flexor de quadril, mas sim ativação de posterior, mesmo deitado, a gente vai estar fazendo essa conexão de centralidade e de posterior, cadeia posterior. A cabeceira alta por obrigação do movimento. Então, a cabeceira não é elevada de acordo com a cervical do cliente, nesse caso, mas sim por conta do exercício, que pede esse alongamento da cadeia posterior. Isso também vai corresponder a essa parte da nuca. A gente vai estar com 2 molas pesadas. A barra, como eu falei, não é no mais alto nível, mas um intermediário aí para alto. A gente vai posicionar primeiro o posicionamento de toes. Então, coloca a base dos dedos, sela todo mundo aqui, então fecha esse zíper da coxa. Nessa estabilização, eu já faço os meus braços ser alinhados aqui, encosta os ombros nas ombreiras, já faz esse distanciamento dos ombros, encaixe sutil das costelas e da escápula lá atrás. Essas costelas descem para o estofado, para não deixar tanta parte da lordose aumentada, não é só pensando na lordose, mas pensando nesse gradil costal de posicionamento. A lordose, a lombar fica levemente fisiológica, né, com a extensão dela, não carimba essa lombar, movimentando a pelve. Então, a pelve em neutro, não é em retroversão. Então, a gente vai estar nesse posicionamento já aqui do aparelho. Pede para o cliente fazer essa força interna de coxa. É importante para que essa conexão aconteça por conta da centralidade. Base dos dedos. Lembra que os dedos têm que agarrar a barra e não ficar somente sobreposto. Tem que agarrar a barra, a base dos dedos, juntamente com os dedos dos artelhos. Calcanhares em direção ao pubis, né, em direção ao quadril. E aí sim, puxando o ar, eu vou levar o aparelho para longe. Isso. Leva o aparelho para longe até esticar todos os joelhos. Tudo. E soltando o ar, eu volto freando o movimento. É importante que ele não tenha essa intenção de só levar a carga e depois deixar a mola puxar o aparelho. Ele tem que resistir o retorno desse aparelho, dessa mola. Então, ele puxa o ar para ir. Isso, encaixa um pouquinho o queixo para dentro, como se eu quisesse realmente alongar minha nuca. Então, o queixo fica levemente para dentro. Não fica numa postura neutra, mas levemente nesse alongamento posterior. Eu posso fazer 10 movimentos. Só mais um, puxa aqui, puxa para ir. E resiste a volta, isso, agarrando a barra com os dedos, sem perder essa conexão.
Ótimo. Agora a gente vai manter o toe, só que agora a gente vai entrar no V-position. Então, o Vzinho do pé, a distância, mantém os toes, separa a distância de um punho, não precisa ser mais que isso, do punho do cliente. Então, a gente tem uma média aqui, ou a gente coloca o nosso punho para ter um ponto de referência. Mesma intenção, esse calcanhar alto, ativação. Agora a gente vai estar um pouquinho nesse frog, que é se afastar dos joelhos à distância dos ombros. Quando ele empurrar, ele realmente vai fazer o selar das coxas ali no zíper da coxa, na centralidade. Mesma postura. Puxa o ar para ir, e aí quando ele empurra, os joelhos vão se unir nesse selar da centralidade, na força de adução, e resiste a volta fazendo essa abdução sutil, leve. Puxa o ar para ir, isso. Faz força dos braços, empurrando, estofado, se conecta ao aparelho, não deixa o braço frouxo diante do posicionamento. Podemos fazer 10, só mais um aqui, para a gente demonstrar. Isso, ótimo. Fecha a base, alinha os pés, pode deixar os pés à distância do quadril, então deixa a distância do quadril, joelhos também, e vai para o archers, que é o arco dos pés. Desliza aqui pela barra e tenta abraçar a barra não só com a base dos dedos, com as pontas, mas sim com o calcanhar também, então distribui essa gangorra aí. Ótimo, então agora vai ficar um posicionamento mais funcional de um agachamento, semelhantemente posicionamento de um agachamento pela distância do quadril, os joelhos e o apoio dos pés. Mesma intenção, puxa o ar para ir, todo o joelho vai, sem gerar aquele estilingue do joelho, sem gerar aquele solavanco, e resiste a volta soltando o ar. Podemos fazer 3 aqui na demonstração, mas podemos pedir para o cliente fazer 10 movimentos. E resiste a volta, como se ele quisesse puxar o bumbum em direção ao estofado. Só mais um, puxa o ar para ir e solta o ar para voltar. Ótimo. Mesmo posicionamento das pernas, a gente vai colocar a base do calcanhar. Então, a gente vai para o Wills, calcanhares, e a gente vai fazer uma dorse. Só que essa dorse não é uma dorse forçada pelos dedos, é uma dorse de tornozelo. É muito comum o cliente querer fazer só dorse nos dedos, os artelhos. E a dorse tem que acontecer no tornozelo mais do que nos dedos. Então faz a dorse, isso, diminui um pouco dos dedos e mantém a dorse pelo tornozelo. Essa dorse não vai ser aumentada quando o carrinho se desloca. Ela vai ser mantida, como se fosse uma plataforma imaginária, uma parede aqui imaginária. Mesma intenção, mantém esse alinhamento, braços ativos aí se empurrando contra o estofado. Puxa o ar para ir. Isso. Sem puxar mais a dorse, mantém, solta o ar resistindo à volta, vai sentir um pouquinho mais o posterior sendo trabalhado diretamente. Mantém essa dorse isométrica, não aumenta a dorse, flexão do pé e tornozelo. Só mais um para a gente demonstrar, podemos pedir 10 movimentos para o cliente. Isso, resiste, isso, esse posicionamento de dorse. Ótimo. Volta para a base dos dedos, a gente vai entrar no tendão stretch. Então, faz aquele Vzinho do pé pela base dos dedos, agarrando a barra pelo toes, a distância de um punho entre os dedos, aqui entre os hallux. Cresce o calcanhar, faz a postura de frog, que é esses joelhos afastados na distância dos ombros. Puxa o ar para ir e fica lá atrás, os joelhos esticados. Desce os 2 tendões calcâneo lá para baixo, estica os joelhos, estica tudo. Isso, e sobe. Puxa o ar aqui, solta o ar descendo. Aqui, só o tornozelo. Isso, só no tendão lá atrás. Puxa o ar aqui subindo, solta o ar descendo. Mantém os dedos agarrados, é nesse momento que normalmente o pessoal solta os artelhos ali da barra. Então faz essa referência de pegar todos os dedos na barra, até o dedinho. Podemos pedir 10 movimentos, aqui a gente vai demonstrar com só mais um. Puxa o ar para subir, para crescer, em flexão plantar, e solta o ar em flexão dorsal. Ótimo, volta em flexão plantar, dobra os joelhos e retorna, resistindo ao aparelho à volta. Ótimo. Beleza? Footwork de sequência de aquecimento, usando como pré-pilates. Agora a gente vai com os exercícios base. Traz os 2 joelhos para o peito,
Deixa as duas molas que já estava do footwork. Vai pegar as alças de mão. Lá pro teto. Isso. Pode fazer um frog, que é o vizinho do pé aqui, pontinha de balé lá pra frente. Isso, mantém essa resistência aqui de 90. Guarda os dedos e equilibra as alças, que aqui no caso tem que equilibrar, o próprio cliente equilibra as alças. Fecha um pouquinho mais esse ângulo dos ombros, a gente vai fazer o terranguet, né? O queridinho aí da respiração. Então a gente desce as alças em primeiro momento, sobe a cabeça empurrando essas alças lá para longe, isso, abrindo esse peito, e aí começa a fazer os bombeios, 5 na ins e 5 na ex, um pouquinho mais alto esse bombeio do braço, isso, o movimento do braço um pouquinho mais alto, 5 na ins e 5 na ex, ele não vai contar esses bombeios, mas ele vai contar 10 ciclos respiratórios, aqui a gente pode fazer 3 ciclos para demonstrar, mas para o cliente a gente quer chegar nesses 10 ciclos respiratórios, 5 bombeadas de braço na in, 5 bombeadas de braço na ex, pode voltar lá para o teto, isso, fica segurando as alças lá em cima, as pernas pode apoiar. Nesse momento, a gente usou as pernas em flexão, uma postura adaptável, porque a gente tem mais coisa para trabalhar nesse momento. Vamos pensar que é um aluno iniciante ali, que tem algumas dificuldades nessa consolidação aqui corporal. Traz os joelhos agora no frog, a gente vai entrar na arm service. Então, a gente vai fazer essa sequência de braço. Isso. Mantém esse frog aqui. Vai fazer a puxada do up and down. De cima para baixo, puxa as alças, sem subir a cabeça. Puxa, isso. E volta. Ótimo. Sobe a cervical aqui, a cabeça, para eu descer essa cervical. Nesse momento, saindo do terranguet para entrar na arm service, é interessante que agora a cabeça esteja alinhada, isso, com o tronco. Então, não tem mais elevação da cervical. Posso pedir para o cliente 10 movimentos, nesse controle eu posso puxar o ar para ir e soltar o ar para voltar, nesse equilíbrio, nesse controle, ele resiste à volta. Vai só mais um, puxa o ar para descer e solta para voltar, beleza? Seguindo a sequência da arms, a gente vai fazer a abertura aqui, então a gente vai fazer o T, abdução. Então saindo daqui a gente vai fechar para a linha lateral do meu glúteo. Traz as pernas em frog, mantém a postura, puxa o ar, fechando as alças, solta o ar, abrindo aí as alças. Quanto mais perto do estofado, mais interessante é para o dorso. As costas faz a ativação lá atrás. Desce as costelinhas, não deixa crescer esse tórax para o teto, mesmo na abertura do braço, a tendência é que a gente cresça esse tórax, mantenha esse tórax alinhado. E só mais um, podemos pedir 10 movimentos. Ótimo. Traz as alças lá para o teto. A gente vai agora fazer o tríceps. Só que o tríceps a gente vai descer daqui em primeiro momento com o braço reto, esticado. Pernas em frog, desce o braço esticado. Lá embaixo para o cotovelo e faz 90 graus do antebraço, bem fechadinho. Puxa o ar para esticar. Solta o ar resistindo esse retorno da corda, essa puxada da corda. Puxa o ar para esticar e solta o ar para voltar na flexão. Não precisa ultrapassar a flexão do cotovelo. Desse 90 do cotovelo, vai até 90 de cotovelo. Podemos pedir 10 também. Só mais um, para voltar, volta com o braço retinho lá para o teto. Isso é a melhor forma de encaixar a minha articulação. Tudo bem? Agora a gente vai fazer os circles. Então, pernas em frog, eu vou descer no up and down, lá para baixo, no down. Então, desce, pode descer tudo. E se faz um círculo voltando, uma meia lua de cada braço. Resiste esse retorno aí. Então, puxa o ar para descer. Isso, fechado no quadril e volta no círculo grande. Ótimo, podemos pedir 10 movimentos, ou de 5 a 8 movimentos já é interessante, para a gente poder também fazer o reverso. Movimento contrário, eu vou pela meia-lua, vou na abertura, isso, fecha a lateral e volta pelo centro. Ótimo. E aí se eu pedir 5, 8 de um sentido, eu passo 5 e 8 do outro sentido. Só mais um aqui. Ótimo, e volta lá para o teto.
Beleza. Pode descansar os pés lá na barra. A gente vai partir agora para a sequência de leg, sequência das pernas, leg service. Troca as alças de mão por alças de pé. Segura aqui as duas que eu vou liberar um pouco a corda. Equilibra. Se for interessante, o cliente já se posiciona aqui nas cordas. Isso, ele traz o tronco, traz as pernas e ele tenta se encaixar. Ah, ele não consegue, a gente vai ajudar de qualquer maneira ele se adaptar diante das alças. Mãozinhas do lado do corpo, 2 molas pesadas, então a gente mantém as molas do jeito que estava. Frog, Vzinho do pé lá para frente. Aquela separação dos joelhos sutis em relação aos ombros. A corda passa para a linha medial, nunca passa pela linha lateral, sempre por dentro. Cabeceira baixa, porque o alinhamento agora pede da cervical em direção ao tórax. Mesma intenção, encosta ali nas ombreiras, mas não deixa o ombro ficar empurrando o aparelho. Então, a gente mantém esse alinhamento dos ombros, encaixe das costelas, pelve neutra. A gente vai desenvolver esse frog lá para frente. Então, na altura que o pé está, só vai desenvolver a ação do joelho. Isso, mais um pouquinho do joelho, estica, estica, estica. Isso, e volta. Ótimo. Então, o pé, na verdade, serve como uma orientação de altura. Então, eu não vou mobilizar o pé para baixo ou para cima, mas sim eu vou desenvolver essa linha de empurrar e voltar à flexão. Podemos fazer 10 movimentos. Só mais um aqui. Isso, eu puxo o ar para ir, solto o ar para voltar. Esse soltar o ar para voltar é resistindo o movimento. É uma intenção de carga diante da respiração também. A gente vai entrar no lowers, lá para o teto. Então, mantenho o alinhamento, Vzinho do pé, não deixa o bumbum voar, então não deixa a corda te puxar. É para sair de 90, estica os joelhos. Isso. O máximo que der para ficar com o quadril bem posicionado. Desce nessa extensão de quadril, mantendo esse V-position. Puxa o ar para descer aqui. E solta o ar para retornar lá para o teto. Mantendo o quadril apoiado. A gente vê muitos casos que o quadril quer voar, então a gente faz essa resistência. Puxa o ar para ir para frente, não precisa descer mais que 45. Se ficar entre 60 e 90 já é interessante. Mais que 45 ali na frente vai começar a compensar a pelve lombar. Não é interessante. Ótimo, podemos pedir 10 movimentos. Aqui já fica na postura de lowers, a gente vai fazer os circles. Eu vou afastar a distância do aparelho, a distância da corda, que está lá, vai descer assim nessa distância, e vai fechar aqui embaixo a perto de 45. E volta lá para o teto unido. Isso, tenta esticar um pouquinho mais o joelho. Aí. Abriu, desceu, fechou e voltou. Podemos pedir de 5 a 8. Lembrando que a gente vai fazer o reverso. Só mais um nesse sentido. O que é interessante desse movimento é que não é um círculo, nem grande e nem a todo momento o carrinho em deslocamento. Agora eu vou fazer o reverso. Ele vai descer unido, para perto de 45 graus, afasta com o carrinho parado. Existe esse carrinho nessa abertura, volta no afastado e fecha aqui com o carrinho parado de novo. Então, o carrinho não faz o movimento, né, diante dessas mudanças aí de direção da perna. Isso. A gente pode pedir de 5 a 8, já que a gente pediu também o movimento contrário. Desce unido, separa, volta afastado, para o carrinho e fecha. Beleza? A gente pode já colocar um short spine massage. Seria interessante essa mobilidade de coluna, aproveitando as alças de pé. Volta pro frog, joelhos um pouquinho mais para frente, na linha dos joelhos, na linha do quadril. Alonga esse pé, esse dorso do pé. Aí, ótimo. Beleza? Mantém esse quadril bem posicionado. Então, esse short spine, ele vai além de fazer todo esse trabalho de estabilidade pélvica, mobilidade dessa coluna. Então, eu vou entrar no frog lá na frente. Isso. Estica, estica, estica. Na hora que a perna vem subindo aqui pro lowers, né, na 90, mantém unido, vai subindo a coluna.
vai subindo a coluna, vai zerando o carrinho, vai subindo a coluna. Vai subindo a coluna, deixa o carrinho voltar. O carrinho fechou, vai descer os joelhos em relação aos ombros, sem puxar o carrinho. Só desce os joelhos. Aqui. Isso, mantém o V. Ótimo. E agora mantém o pé aqui em cima, vai descendo a coluna, massageando as costas. Só a coluna, o pé ficava. Ótimo. Vai lá pra frente. Lá pra frente. Isso, estica, mantém essa conexão do V a todo momento. Traz no lowers, no 90 graus das pernas esticadas. Sobe no jack, que é um canivete, uma vela, mas deixa o carrinho te puxar. Deixa a corda te puxar. Sem afrouxar a corda, vai descer os joelhos pro rosto, pras ombreiras, e o pé fica aqui. Vai descendo a coluna, massageando. Isso. Ótimo. Depois que massageou as costas, volta aqui no frog de novo. Frog de novo. Vai levar lá pra frente. Vai voltar as alças lá pro teto, pernas retas. Sobe esse quadril, indo lá pra trás, indo com as cordas pra trás. Isso. Vai descer os joelhos em relação às ombreiras. Isso. Mantém. Desce essa coluna, massageando essas costas. Chegou o quadril. Volta na flexão do joelho aqui no alto. Pode descansar. A gente pode fazer de 3 a 5 movimentos. Lembrando que ele é mais interessante não pela força das pernas, pela execução de força ou do glúteo de posterior, mas sim pela mobilidade que ele gera nessa coluna aí. Beleza? Pode tirar as alças. Tira por aqui. Tira as duas. E volta os pés lá na barra. Aí. Pode descer os braços. Beleza? Agora a gente vai entrar numa outra sequência de movimento. A gente vai entrar no stomach massage. Né? A gente fez um spine massage, massagem da coluna. Agora a gente vai fazer massagem desses órgãos internos. A gente vai sentar de frente para lá. Então a gente pode sentar aqui no aparelho, na base. Vou mexer um pouquinho a câmera aqui. Tudo bem? Quem está acompanhando aí? Boa noite, boa noite. Quem está vendo nosso repertório de exercícios aqui dentro do aparelho Reformer. A gente já passou pelo Footworks, a sequência do Footworks, Toes, Archer Wheels e Tendon Stretch. A gente passou pelo Arm Series, né? Up and Down, abdução, tríceps e círculos, né? Círculos longos que a gente fez com estabilidade e também com mobilidade. E a gente foi para Leg Service fazendo Frog, Lowers, Circles e Reverso, que é pedindo o movimento contrário. Também Short Spine Massage, que a gente ganhou essa linha de força e estabilidade pélvica junto com a mobilidade de coluna. E agora a gente vai fazer Stomach Massage, que é a massagem nesses órgãos internos. Beleza? 2 molas pesadas ainda, a barra no mesmo nível que estava, né, na altura que estava do footwork. O cliente vai sentar de frente para a barra, colocar os pés aqui em V position. Senta mais para frente um pouquinho. Isso. Pode ser um V um pouquinho mais aberto, quem tem baixa mobilidade de quadril ou quem tem muita dificuldade nesse alongamento posterior. Então, mas tenta manter uma rotação aí desse V. Depois do tempo a gente vai tentando fechar esses calcanhares aí. Mãozinhas na borda anterior do aparelho. Vai fazer esse redondo das costas, esse arco de coluna e manter um pouquinho menos cervical. Isso. Não deixa a cabeça ficar pendurada, né, o queixo no peito. A gente quer que faça um arco bonitinho de coluna, mas não que despenque a cervical. E a gente vai levar o aparelho para longe, junto com a ação dos joelhos. Então, eu puxo o ar para ir, enche esse pulmão, mantém essa linha de curva desse crescimento em arco e volta soltando o ar, resistindo a mola, freando o movimento. O movimento é controlado, tanto na ida quanto na volta. Puxa o ar para ir. Isso, e solta o ar para voltar. Isso. A gente pode pedir de 5 a 8. Em alguns momentos, a gente pode evoluir esse movimento, que faz parte dele também, fazer um tendão stretch junto a esse deslocamento. Então, a gente se desloca, joelho se desloca, mantém, faz um tendão stretch, que é descer o tendão debaixo da barra, sobe e volta pelos joelhos.
Então é legal a gente fazer essa mobilidade, não é mobilidade só apenas de uma cadeia posterior, mas sim mobilização neural também junto ao movimento. Beleza? Próximo exercício desse, seguindo essa mesma série, a gente vai entrar no flat back. Então a gente vai levar as mãos lá para trás. Isso. Se o cliente se sentir muito desconfortável em relação aos braços lá para trás, ou na parte do estofado, na mesma base do carrinho, ou em cima das ombreiras, a gente pode pedir para ele cerrar os punhos, posicionar perto do quadril e abrir esse peito. Porque agora o flat quer criar uma coluna neutra, reta. Tá? Olha lá para frente, mesma pegada dos pés no V-position, que for o V-position conquistado do cliente, depois de um tempo a gente vai trabalhando esse V-position. A gente vai levar o aparelho para longe, puxando o ar, abrindo bem esse peito e soltar o ar voltando no movimento. Isso. Esse também a gente pode fazer a conexão do tendão stretch. Então leva para longe, faz um tendão, tornozelo para baixo da barra, sobe o tornozelo e volta resistindo a mola. De 5 a 8 movimentos. O próximo da sequência é Reshape. Então a gente vai levar os braços lá para frente. Então a gente tenta manter aquela postura de crescimento axial aqui, que é super tranquilo, super fácil. Mantém esse crescimento lá dos braços e vai fazer, só que esse não tem tendão stretch. Já é uma exigência muito grande manter essa coluna em neutro. Puxa o ar para ir, solta o ar para voltar. O que é interessante desse movimento é que a gente não quer que a coluna vá junto assim com o movimento, ó, empurra os joelhos. Assim, ó, despenque lá atrás. A gente quer que o cliente, que o aluno fique aqui, ó. Meio que o quadril empurra, mas as mãos ficam aqui. Isso! Querendo vir para frente, então não despenca lá atrás. Podemos pedir de 5 a 8. O próximo desse, que ainda avança um pouquinho mais, é no twist. Então a mesma postura do Reshape, braços lá na frente, coluna neutra, crescida. Quando ele for para trás, levando o carrinho, a gente vai fazer uma rotação de um dos braços e olhar para esse braço que está indo para trás. Então braços lá na frente. Ao mesmo tempo que ele está indo com os joelhos, nesse alongamento posterior, ele roda a coluna para um dos lados. E ele tenta vir para cá, ó, para a barra, e não para trás. E volta. Ele não despenca também no movimento. Então vai para trás, com o quadril e joelhos, e a coluna cresce, abre bem esse peito. Isso! E volta. Esse podemos pedir de 3 a 5 para cada lado, o twist. Ele é mais desafiante, ele já entra no nível um pouco mais intermediário para avançado. Tudo bem? A gente vai ficar de joelhos de frente para a barra aqui, a gente vai entrar em outra sequência, que é o kneeling. Isso, apoia os pés lá atrás, então de joelhos, eu vou subir a barra, ficar só de joelhos. O kneeling stretch. Então a gente vai fazer o round, a gente vai fazer o flat e também vai fazer o off. A gente vai subir a barra no mais alto nível. 2 molas pesadas, então dá para ver que é uma sequência que a gente consegue manter a mesma resistência, porque a resistência ela não é imposta diante do corpo que a gente tem do cliente. Ah, porque ele aguenta mais, tem fulano que aguenta menos. Essas cargas são do exercício, é o exercício que demanda essa carga de resistência. Não é o tipo de corpo ou se tem ou não mais força o meu cliente. Um erro muito comum é que acaba fazendo uma variação de carga para cada cliente. Cada cliente faz com 1 mola ou 2 molas ou 3 molas. E a intenção da metodologia é que seja uma resistência do exercício, não do cliente. A gente só vai configurar em relação ao cliente se for algo muito específico, algo muito fora de uma margem natural. Se for um peso abaixo de 50 quilos, a gente pode considerar diminuir o nível da intensidade dessa carga, porque tem um corpo realmente abaixo de uma tonificação mínima que a gente consegue trabalhar. Mas se for um cliente mesmo treinado em força, que treina musculação, que tem uma certa força, só que é outro tipo de força que a gente está trabalhando, porque é uma força interna e não é de musculatura superficial. Então se coloca a resistência do exercício, não do cliente. Fica a dica. Apoia as mãos aí na distância dos ombros.
apoia a sola dos pés. Um erro muito comum é que apoia só a base dos dedos, praticamente. Fica com o tornozelo bem longe. É pra gente apoiar o máximo que der a sola dos pés aqui no aparelho, dobrando os dedos pra barra. Então eles ficam em dobra, em direção à barra e tenta chegar com a sola do pé lá atrás. O quadril um pouquinho mais para trás em relação aos joelhos. Faz um redondo da postura aqui, abrindo essa lombar, cria esse alongamento de gatinho, né, nessa abertura aqui no crescimento da curvatura C. Isso, o braço é ponto fixo, não movimenta o braço diante do movimento, é isometria da cintura escapular e a gente vai fazer esse coice, né, essas duas pernas que vão levar o carrinho para longe e voltar, o movimento é curtinho. Vai e puxa o aparelho, isso, puxa tudo. Então eu vou pelo posterior, menos, para não perder a postura aqui do quadril, e puxa tudo. Então eu vou pelo posterior e volto pelo meu core, eu volto pelo meu centro, empurra curtinho, aí e volta tudo, até bater. Isso, e mantém isometricamente aqui. Não é para você ver o cliente indo e voltando com o movimento, indo e voltando. É só movimento e estabilidade de cintura escapular. Podemos pedir de 8 a 10. Próximo exercício, a gente vai inverter a curvatura. A gente vai empinar um pouquinho o bumbum, abrir o peito, abre bem esse peito, pode olhar lá para frente. Só que o bumbum não é completamente empinado. Não chega a ser um stiff da vida. A gente mantém esse equilíbrio aqui, abre bem esse peito, abre todo o peito. Ótimo. Mesma intenção é empurrar o carrinho para longe. Vai e volta. Nessa estabilidade da cintura escapular, olha para frente. Isso, tudo isométrico, tudo em trava. Vai e volta. Podemos pedir de 5 a 8. Ótimo. O próximo exercício aqui, a gente vai fazer o off. É da mesma sequência do kneeling stretches. A gente vai fazer redondo das costas, faz um arqueado das costas. Vem cá, meu amor. Faz um arqueado das costas, um round da coluna. Isso. Arrepia mais. Vai subir os dois joelhos curtinho aí do aparelho. Mantém um pouquinho. Isso. Sobe os dois joelhos curtinho do aparelho. Relação. E faz agora extensão dos joelhos. Estica os joelhos todo e volta. Isso, e mantém no bumbum para dentro. Mais um aqui, mantém esse bumbum, arqueia essa coluna. E volta, e descansou. Esse a gente pode pedir de 3 a 5 movimentos, ele é mais desafiante. Ele tem, na verdade, um repertório que parte de um iniciante, round e o flat, e vai por esse avançado pelo off, que é essa subida do quadril e esse controle de empurrar o aparelho diante dessa curva da coluna. Manter essa coluna em arco. Beleza? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Como é que tá sendo para vocês essa vivência dos movimentos? Fale para mim se tá interessante para vocês visualizarem uma sequência do início ao fim. A gente está meio que indo para o final dessa aula. A gente já entrou numa parte bem intensa de exercício, de estabilidade. E agora a gente vai... Tem participação especial hoje. O Levi acabou de acordar. Tinha dormido um pouquinho e acordou para participar da live. E a gente agora vai finalizar com 2 exercícios bem interessantes. Porque a gente fez toda a parte de aquecimento de pré-pilates, a gente fez a parte de estabilização e alinhamento de postura, e a gente está fazendo estabilização e centralidade mais intensa, e agora a gente vai começar a diminuir o nível de movimento de força, e vai entrar de novo na linha de mobilidade e alinhamento posicional. A gente vai deitar no aparelho, deita no aparelho, isso, abaixa um pouquinho a barra, licença, filho. Então volta a barra naquela altura que estava do footwork, 2 molas pesadas, sobe a cabeceira, e agora a gente vai entrar no exercício de running, essa ativação aí do pé, desse bombeio sanguíneo, de retorno venoso principalmente. Pode deitar. Cabeça lá na cabeceira, encosta os ombros nas ombreiras,
Base dos dedos, paralelos, tudo paralelo, um pouco mais afastado. Isso, na distância do quadril. A gente vai com 2 molas pesadas, deixou a barra naquele nível que estava do footwork, faz bem o toes agarrar essa barra mesmo pelos artelhos, pelos dedos, puxa o ar para ir para longe, encaixa o queixo um pouquinho para dentro. Lembra que ele faz parte de uma sequência de footwork, então ele exige cabeceira alta, é o running. E a gente vai fazer essa troca entre um tornozelo e um joelho, como se eu fosse fazer uma corrida. Puxa o ar de um lado, solta o ar do outro. Puxa o ar de um lado, solta o ar do outro. Pode ser bem dinâmico. Pensa que a gente quer circular esse sangue que a gente já turbinou em algumas articulações. Agora a gente quer fazer uma circulação sanguínea mais efetiva. Então é o running mesmo, não é muito lento. Ele é um pouquinho mais rápido. Eu posso fazer 10 movimentos de cada lado. Isso, e volta, trazendo os joelhos na flexão, na resistência do movimento. Desce a cabeceira. A gente vai entrar no último exercício de hoje. Pelvic Lift, onde a gente vai fazer essa elevação da pelve e essa também ativação de injeção de sangue nessa cadeia posterior. A gente afasta os pés aqui na barra, numa rotação externa. Isso. Pelo archers mesmo, pelo arco dos pés. Vai lá na pontinha de cada barra. Isso, não de cada barra, mas da barra, as 2 pontas da barra. Cabeceira baixa. Ele faz uma elevação pélvica curta. Então faz um rolinho pélvico. Curtinho, 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 curtinho. Coloca as mãos de rezinha aqui atrás, ó. Esse encaixe aqui das mãos. Então, as mãos assim, lá no sacro. Não sei se está visível lá. Isso. As mãozinhas assim lá no sacro. Só para manter uma distância da pelve dele, que está nesse rolinho, do estofado. E mantém. Só não deposita o peso do quadril nas suas mãos. Isso. E vai levar o aparelho para longe. Puxa o ar para ir. Todo o joelho se alonga e solta o ar puxando o aparelho pelo posterior. Isso. Puxa o ar para ir e solta o ar voltando, resistindo a mola, mas puxando o aparelho para fechar. Podemos pedir de 5 a 8. Tira as mãos, mantém a altura e vamos fazer sem as mãos. É um desafio também manter isso em isometria, em estabilidade pélvica. Isso. Pede para o cliente enrolar bem esse pubis. Deixa bem enroladinho. E se podemos pedir também de 5 a 8 repetições sem o posicionamento das mãos. Traz os joelhos próximos, traz aqui para você e abraça os 2 joelhos aqui. E se faz 10 ciclos respiratórios nesse alongamento do posterior em mobilidade sutil, junto a esse estiramento da coluna lombar. Isso. E assim, a gente pode finalizar uma aula, né, por esses 2 exercícios bem significativos, junto ao running e pelvic lift, né? E essa mobilidade final é para pedir para gerar um conforto da cadeia posterior, esse alongamento de glúteo e essa abertura da região lombar. Beleza? E aí, como é que foi a experiência de vocês visualizarem isso tudo? Sobre essa sequência de exercícios. Alguns provavelmente conhecem já a sequência, ou já conhecem os exercícios, mas é sempre bom a gente reforçar detalhes dos movimentos, que isso se torna realmente efetivo. Quando a gente tem essa conexão com o detalhe do movimento, com esses ajustes posicionais, é interessante que a gente ganhe mais ainda capacidade de abordar e visualizar os pontos necessários, né? As correções que precisam ser feitas. Então, por isso, as sequências são bem-vindas, né? Então, a gente fez uma aula do começo ao fim usando equipamento. A gente passou pelo pré-pilates. Considerando o pré-pilates não reforma diretamente no equipamento, os footworks. Aí a gente foi para a parte de trazer sangue para essa cavidade abdominal através do T-Hanguet. Depois a gente foi para arm service, né? As puxadas dos braços, para essa estabilidade também de cintura escapular e pélvica diante do frog, né, do posicionamento mantido das pernas. A gente foi para leg service, né, uma sequência que traz muita ramificação, né, mexe com o sistema neural das pernas e também mexe com o circuito miofacial dessas pernas. A gente foi para short spine massage, que é uma mobilidade
muito potente dessa coluna, com muito controle, muita centralização, muita força. Aí a gente foi para estômago massagem, que é toda essa parte, essa cavidade abdominal sendo trabalhada com uma injeção de sangue, né? Tudo que traz sangue, traz nutrientes e traz saúde e vitalidade para esses órgãos. Depois a gente foi para o Kneeling Stretch, nessa sequência de estabilidade e também de força dessa centralidade, desse powerhouse. E a gente acabou finalizando com o running, que faz essa mobilização, mas não pensando somente na parte mecânica, mas na circulação sanguínea, como retorno venoso, e também pelvic lift, sobre essa injeção de sangue, né, nessa linha pélvica, que também é importante para a gente trabalhar outras partes aí no decorrer das aulas. A respiração sempre vai estar presente nos movimentos, seja para gerar essa conexão, que vai gerar essa conexão, e seja também para gerar também essa potência de contração. Às vezes o cliente tem essa dificuldade nessa conexão respiratória, a gente não insiste em coisas que não está dando certo, simplifica. Mas quando a gente consegue encaixar o movimento e a respiração, o resultado do movimento é outro, né? A centralidade, a ação do powerhouse depende dessa respiração. A fluidez do movimento é pela velocidade e pelo controle respiratório, e não pelo controle motor mecânico direto. Então, quando a gente quer ter fluidez no movimento, o movimento nem tão rápido, nem tão lento, mas um movimento controlado, para partir para esses princípios de precisão e controle, é através da respiração que a gente consegue. E não através de um estímulo mecânico apenas, né? Pensar no movimento e pensar na respiração vai além de uma resposta mecânica. É uma resposta fisiológica interna. Então, a gente aborda a questão mecânica pela linha proprioceptiva, né? Nossos mecanos receptores percebem todo esse deslocamento do corpo diante desse espaço, e também a gente interfere dentro da interocepção, essa linha interna de sensações do nosso corpo. Tudo isso traz uma saúde, uma consciência corporal, de uma via mecânica e de uma via fisiológica. Tudo isso se consolida através dessa respiração em conexão com o movimento. Gente, foi interessante para vocês? Quem quiser receber essa aula lá no WhatsApp, pode me chamar, ou pelo direct, tá? Pode me chamar, eu vou colocar todos os exercícios nessa ordem que a gente trabalhou, tá bom? Para que vocês consigam aplicar, né, o quanto antes, né, se conseguir lembrar, né, de hoje para amanhã já conseguir aplicar, e vocês levarem realmente esse conteúdo para o cliente de vocês, tá bom? Me chame no WhatsApp entre hoje e amanhã, veja aí o dia que vocês conseguem me chamar, pode me chamar agora depois durante a live, no finalzinho da live, e aí a gente já consegue direcionar no direct também essa aula aí, toda nomeada, para que vocês tenham essa sequência e utilizem essa sequência nas aulas de vocês, tá bom? Amei, foi ótimo, show, tô amando, que bom. Tô muito feliz, muito bacana, gente. Muito feliz pelos comentários, pela participação. Vamos ver, eu vou fazer uma nova caixinha de enquete, acho que foi interessante a caixinha, para a gente poder fazer uma sequência, ou no próprio Reforme, ou em outro equipamento, né, sequência de movimento, parece que é mais do mesmo, mas não é, porque a gente precisa estar sempre atento aos detalhes, e isso é muito importante. Isso faz toda uma parte de construção e raciocínio. Eu só sei aplicar aquilo que eu faço uma avaliação, e esse olhar de atendimento se torna realmente uma junção entre uma avaliativa e uma aplicação prática, né, direta dos movimentos. Eu só consigo corrigir algo que eu entendo. Se eu não entendo, eu não consigo corrigir. E tudo isso se forma dentro de uma aula estruturada. Se eu tenho começo, meio e fim, pré-pilates, o que serve como aquecimento, o que serve como meio de aula, por essa integração de centralização, alinhamento, crescimento axial e centralidade, e no final da aula eu entrego mobilidade, respiração e novos posicionamentos, a gente tem realmente uma aula estruturada. E é isso que forma realmente um bom profissional do movimento. Porque senão a gente faz exercício aleatório, passa qualquer sequência, faz aquilo que aprendeu às vezes na internet, mas não sabe a finalidade ou o tempo
em qual etapa esse exercício entraria com mais fidelidade àquilo que a gente quer entregar para o nosso cliente, que é uma consciência corporal, é trazer um bem-estar de performance física, é um controle emocional, é um controle físico de movimento, é força, é mobilidade, é flexibilidade. Em qual momento eu estou trabalhando cada detalhe desses movimentos. E a evolução do seu cliente depende dessa aula estruturada. Se ele não tiver esse direcionamento, a gente como profissional não tiver essas aulas com embasamento metodológico, embasamento de raciocínio, a gente não consegue entregar a evolução. Né? Infelizmente, algumas formações faz um turbilhão de informações de exercício, né? Exercícios que são completamente conectados, deveriam estar numa sequência lógica, porque foi construído numa sequência lógica, começo, meio e fim de uma aula, como isso se consolida através dos nossos resultados com o nosso cliente. Né? Então, assim, infelizmente, tem algumas formações ou tem conteúdos na internet que só vão mostrar exercício. Só isso. Né? Como se o exercício fosse uma seleção, assim, uma visão muito fora daquilo que é realmente estruturada. Né? Então, sim, montar essas aulas vai além de um raciocínio meu, algo que eu quero passar para o meu cliente, mas sim, por via metodológica. A gente tem que ter um caminho, um roteiro, a gente tem que ter um norte, para que a gente consiga seguir uma linha evolutiva, funcional, mecânica, para ser realmente cinético-funcional e ser evolutivo, tá? O método, ele não tem um princípio aleatório, né? Eu vou encaixando esses princípios do jeito que eu quero e como eu quero, ou vou encaixando esses movimentos da forma que eu idealizei uma aula para mim. Então, existe realmente um repertório a ser seguido, né, diante do método, e existe também essas construções de aulas, onde você aborda começo, meio e fim de uma aula. E aí você consegue entregar tudo o que você gostaria de entregar para o seu cliente, como resultado, né, de uma disfunção, de um tratamento, como resultado de performance e força, e realmente uma saúde aí integrativa, né, corpo, mente e espírito. Raciocínio clínico sempre, não envolve uma dor, mas envolve uma postura, envolve uma disfunção. Então, antes de uma dor, de uma lesão, envolve raciocínio clínico, sim. Clínico não é só quando tem, né, várias disfunções ou diagnósticos, né, ou quando já está tomando medicamento. Raciocínio clínico, olhar clínico, é um olhar detalhado. Então, não só quando envolve uma patologia, uma lesão. Tá? Uma disfunção já é um percurso para a gente trabalhar. Então, um desalinhamento corporal já é um recurso para a gente trabalhar. E nosso cliente, ele vai entender que ele quer ficar sem dor. Mas para conquistar esse sem dor, ou sem essa lesão, ou sem esse processo degenerativo, ou esse processo inflamatório, vai depender do nosso olhar clínico, tá? A gente vai considerar a patologia, a gente vai considerar a dor, obviamente, tá? Todo diagnóstico vai ser levado em consideração, mas o que o corpo faz e o que ele não faz é muito mais do que a gente precisa abordar diante do método, diante do nosso trabalho de atendimento do movimento. Beleza? Então, a parte avaliativa, não tem como nem falar, né? Não preciso nem falar que que é muito importante passar por esse processo avaliativo e cada aula ser uma nova avaliação. Para que eu tenha uma evolução, a avaliação tem que ser constante, para que eu realmente consiga abordar a necessidade de cada momento e levar uma aula íntegra, né, integrativa, que entregue realmente saúde e bem-estar para o meu cliente. Gente, adorei estar aqui com vocês sempre, é muito bom. A gente vai deixar gravado também. A gente tentou mostrar, acho que uma aula inteira, deu mais que uma aula aí. Se a gente começar a pensar em estruturações de movimento, a gente vai entregar muito mais para o meu cliente, né? Então, assim, construir esses movimentos com ele vai ser realmente uma parte muito importante do nosso processo de trabalho. Durante a semana eu vou colocar lá mais uma caixinha de pergunta, né, sobre qual sequência, ou se a gente quer abordar algum atendimento clínico diretamente, abordando uma patologia, uma lesão, enfim, dentro de algum repertório, ou solo, ou equipamento.
Então, tudo isso a gente vai trocando as informações. Todas as segundas-feiras, às 21 horas, a gente vai estar aqui para que tenha realmente essa troca, essa troca de informação e também a gente consiga movimentar o nosso raciocínio, nosso pensamento diante do movimento. Eu agradeço muito para quem participou até o final. Então, quem precisar da sequência do movimento, dessa aula estruturada aí, pode me chamar. Quem tem meu WhatsApp pode chamá-la por lá, ou quem tem, né, acesso por aqui no Instagram também pode me chamar, tá bom? Fico à disposição de vocês e até a próxima segunda, gente. Obrigada. Eu gostaria de colocar coraçõezinhos aqui para você, vou colocar. Foi muito bom, adorei muito, 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 muito. Sempre é muito bom. Valeu, Gi, boa noite, obrigada. Gente, adoro estar aqui com vocês sabem disso, né? Beijo. Tchau, até a próxima.